Quando duas pessoas dizem seguimos a Bíblia, por que às vezes chegam a conclusões tão diferentes? Hoje vou explicar, com clareza e fontes, o que historicamente e teologicamente separa a fé católica da posição chamada sola scriptura, só a Escritura. Para começar, precisamos definir termos. Sola scriptura, latim, somente a Escritura, é a posição desenvolvida pelos reformadores. A Bíblia é a única autoridade infalível para a fé e prática. Outras tradições ou autoridades só têm valor se estiverem sujeitas à Escritura. A Igreja Católica não rejeita a Escritura. Ela afirma que a revelação vem de Deus e foi transmitida tanto pela Escritura quanto pela Sagrada Tradição, e que a interpretação autorizada dessa revelação pertence ao magistério, Papa mais bispos em comunhão. Essa tríade, Escritura, Tradição, Magistério, está expressa nos documentos magisteriais modernos e no catecismo. Raiz histórica e formação do cânon. Análise. A ideia de um cânon, lista de livros sagrados, cresceu historicamente, não apareceu de uma vez. Estudos acadêmicos sobre a formação do cânon mostram critérios antigos, apostolicidade, ortodoxia, uso litúrgico, e um processo gradual de reconhecimento. Um dos estudos de referência sobre isso é Bruce M. Medger, especialista em cânon e crítica textual. Nos primeiros séculos havia prática oral, escritos apostólicos e leitura litúrgica. Os pais da Igreja frequentemente distinguem escritura e tradição. Irineu fala da transmissão apostólica que acompanha os livros. A Igreja Católica vê a Escritura como nascida dentro da tradição apostólica. Já muitos defensores de sola scriptura enfatizam a Escritura como norma final e crítica das tradições eclesiais. Diferença teológica essencial: autoridade e interpretação. Item para quem sustenta sola scriptura: a Escritura é suprema e, em última instância, auto-autenticante. Sua interpretação pode ser orientada por confissões históricas, Confissão de Westminster, e pelo testemunho do Espírito, mas não há um magistério infalível humano que defina dogmas final e universalmente. Para a Igreja Católica, existe um depósito da fé, Depositum Fidei, composto por Escritura mais tradição. O magistério serve para custodiar, interpretar e aplicar esse depósito, com auxílio do Espírito. O documento conciliar Dei Verbum e o Catecismo explicam essa relação. O magistério não está acima da palavra, mas é seu guardião e intérprete autorizado. Onde sola scriptura enfatiza dispersão interpretativa, múltiplas denominações, ênfases diversas, a posição católica busca unidade doutrinal por meio de uma autoridade interpretativa visível. Do ponto de vista histórico, como reagiu cada lado? A Reforma Protestante colocou sola scriptura como reação àquilo que os reformadores viam como abusos e erros. Foi uma ênfase na Escritura como critério para julgar práticas e doutrinas. A própria história da Reforma e suas motivações estão bem descritas em sínteses históricas. A Igreja Católica respondeu institucionalmente. Concílio de Trento reafirmou a autoridade da tradição e definiu o cânon contra certas posições reformadas. Essas decisões históricas moldaram a polarização confessional. Pontos críticos ao sola scriptura. Quem interpreta a Bíblia? Se a Escritura é norma final, por que existem tantas interpretações contraditórias? Os críticos dizem que sola scriptura subestima a dificuldade hermenêutica e a necessidade de tradição e autoridade para preservar a ortodoxia. Cânon e fixação dos livros. Se alguém insiste que só a Escritura decide tudo, como explicar que o próprio cânon foi reconhecido por processos e autoridades históricas? Estudos acadêmicos mostram que o reconhecimento do cânon foi uma função da vida da Igreja.